baseado em histórias reais. Primeiro relato. Esse relato foi contado por X. Quando eu tinha 21 anos, ficava muito em casa sozinho na casa dos meus pais. Nós morávamos em uma pequena lagoa, que ficava diretamente no nosso quintal. Do outro lado da lagoa, havia um pequeno parque da cidade. Nossos vizinhos eram um pouco espaçados, e era um bairro bem chique, comparado ao resto da cidade. As propriedades eram grandes. Eu já me mudei completamente agora, mas isso foi quando eu ainda estava na faculdade. Meus pais ganham muito dinheiro e temos várias casas, então, muitas vezes, eu ficava em casa sozinho. Era uma noite aleatória no verão. Eu estava de férias da escola, então não lembro se era fim de semana ou dia útil, mas, como eu estava em casa, provavelmente era um dia útil aleatório. Eu estava na sala de sol dos fundos assistindo a um programa. Essa era a minha sala favorita da casa no verão, porque era mais aconchegante e tinha melhor brisa com todas as janelas abertas. Eu estava bem no canto do sofá, mais próximo à janela de canto, quando ouvi barulhos de água vindo de fora, como na lagoa. Poderia ser um ganso ou pato. Às vezes eles brigavam na água e faziam um monte de barulho de respingos. No começo, ignorei, mas, como persistiu, decidi abaixar o volume da TV e ouvir. Cheguei a encostar o ouvido na janela e ouvi sons consistentes de respingos, muito pesados para serem de um pato ou ganso. Parecia que os respingos eram de uma pessoa. Abri a porta da sala de sol e saí para o deck. Olhei para a escuridão total do quintal. Agora, eu ouvi um homem cantarolando junto com os respingos. Alguém definitivamente estava nadando na água. Eles estavam invadindo. Cada casa na lagoa possuía um pedaço específico da lagoa. Entrei por um segundo para acender as luzes do deck do quintal. Ao fazer isso, um pedaço da lagoa ficou exposto e os respingos e o cantarolar pararam. Quem quer que fosse, claramente me viu. Me perguntei se poderia ser um dos vizinhos indo nadar ou algo assim, o que também parecia estranho, porque ninguém realmente nadava na lagoa. Mas, honestamente, fosse ou não um vizinho, eu não iria confrontar quem quer que fosse. Voltei para dentro e apaguei as luzes, claro, trancando a porta também. Mandei uma mensagem para o meu irmão, que estava na faculdade, sobre isso. Ele não respondeu imediatamente. Eu tentava não me assustar com isso, mas assistir TV depois disso foi meio difícil. Eu não conseguia me concentrar no programa. Olhei pela janela, mas tudo o que pude ver lá fora foi escuridão. Eu ainda tinha a TV ligada no fundo, sem perceber o quanto a luz da TV seria reveladora do lado de fora. Então, achei que ouvi algo no deck. Corri para encontrar o controle remoto e desligar a TV, e à medida que a sala ficou escura e silenciosa, levou alguns segundos para me ajustar e perceber que havia o som de uma respiração pesada bem do lado de fora de uma das muitas janelas da sala. Imediatamente, me deitei no sofá para tentar me esconder, e após um curto momento de silêncio, uma voz grave do lado de fora da janela disse: "Eu te vejo." Meu coração afundou no estômago. Eu não conseguia decidir no momento se deveria falar ou continuar escondido, então simplesmente gritei: "Paul, é você?" Paul era o nome de um dos nossos vizinhos. Disse isso me apegando à esperança de que talvez fosse ele e ele estivesse apenas me pregando uma peça, mas o homem do lado de fora não respondeu a isso. Eu só ouvi passos se afastando. À medida que os passos, que pareciam descalços, desapareciam no silêncio, ainda continuei deitado no sofá, com muito medo de me mover. Fiquei deitado por alguns minutos antes de pensar em verificar se todas as portas estavam trancadas.
Saltei do sofá e corri direto para a porta da frente. Estava trancada, assim como a porta lateral. Depois de um pouco mais de tempo e de mandar mensagens para toda a minha família sobre o que estava acontecendo, meu pai me disse para acender as luzes do quintal e verificar se ainda havia alguém lá fora. Ele basicamente me disse para ser o homem da casa e protegê-la, então obedeci e verifiquei o deck dos fundos pela janela. Estava limpo. Levei uma faca grande comigo para o deck e olhei para baixo. Havia pegadas molhadas que já estavam meio secas, mas eu podia ver que eram pegadas descalças. Segui o rastro de pegadas ao redor da parte lateral do deck, e o que vi foi combustível para pesadelos. A parte superior da cabeça de alguém, nomeadamente seus olhos e testa, estava espiando por cima da borda do deck, olhando para mim, como se tivesse me ouvido chegando e estivesse esperando. Quando fizemos contato visual, ele se virou, e agora eu estava pronto para ligar para a polícia. Fiz isso antes mesmo de contar aos meus pais. Tranquei-me dentro de casa, esperando por eles. E quando chegaram, eu me senti instantaneamente melhor. Eles perguntaram se nossa família tinha inimigos, pessoas que não gostavam de nós, ou se tínhamos problemas com vizinhos. Fizeram uma varredura rápida na propriedade e depois foram embora. Decidi fechar todas as janelas naquela noite e ligar o ar-condicionado para maior segurança. Quando acordei na manhã seguinte, fiquei muito feliz ao ver a luz do sol. Não acredito que aquele homem tenha voltado à nossa casa, e ainda não sabemos quem poderia ter sido. Segundo relato. Esse relato foi contado por Gil. Eu tenho um cachorro que levo para passear 3 vezes por dia, primeiro de manhã, depois à tarde, e finalmente à noite. Eu o levo pelo mesmo caminho todas as vezes, que é através da saída da nossa garagem, que leva a um estacionamento em um beco sem saída para o complexo de condomínios em que vivemos. Isso fará sentido em breve, pois vou te contar o porquê. Na caminhada noturna, sempre saio um pouco tarde. Não sei porquê, mas isso se tornou um hábito desde que tenho meu cachorro, e nunca foi um problema para nós, até uma noite. Começo nossa última caminhada do dia e sigo nosso caminho habitual. Estou com uma lanterna, pois não há luzes no estacionamento, e estou ouvindo música com apenas um fone de ouvido, pois acho que seria melhor, caso eu ouvisse algo incomum. E eu ouvi. Enquanto me aproximava do estacionamento, comecei a ouvir algo, uma voz de algum tipo que estava à minha frente, mas eu estava completamente imerso no meu mundo de música enquanto isso acontecia. Mas, então, minha mente finalmente se deu conta e eu parei. Tirei o fone de ouvido e fiquei parado para ouvir, só para ver se estava imaginando coisas. E então, aconteceu de novo, uma voz que falava à minha frente, mas eu não conseguia ver ninguém. Então, fiz a coisa estúpida e continuei a andar com cuidado, porque achei que era coisa da minha cabeça, mas algo não parecia certo. Parei de novo após alguns metros, bem ao lado de onde todos os carros estavam estacionados, e apontei minha lanterna para todos os lugares à minha frente. Fiquei ali ouvindo, e a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo foi ouvir uma voz abafada que parecia ser de uma criança dizendo a palavra ajuda. Meu coração disparou tão rápido que não consegui mover as pernas. Apontei freneticamente minha lanterna para todos os lados para ver de onde estava vindo. Estava certo de que vinha dos carros, mas fiquei completamente desorientado com isso, pois não havia uma criança à vista, ou qualquer pessoa por perto. Estava apenas eu e meu cachorro, que parecia não notar nada, enquanto ele apenas cheirava alguns arbustos ali perto. E então eu ouvi de novo, a palavra ajuda foi dita mais 3 vezes, e vinha do meu lado esquerdo, onde os carros estavam estacionados.
Isso me deixou ainda mais em pânico. Eu não sabia o que pensar, e sabia que não estava imaginando, quando vi as orelhas do meu cachorro se levantarem e ele olhou na mesma direção que eu estava olhando. Foi quando percebi o quão incrivelmente assustador tudo isso era. Depois de ouvir várias vezes, percebi que a voz da criança não soava inteiramente como a de uma criança. Não sei como explicar, mas era como se fosse uma mistura de um adulto e uma criança ao mesmo tempo. E cada vez que pediam ajuda, não só a voz estava sempre abafada, mas era dita de forma genérica, em vez de um verdadeiro pedido de ajuda. Literalmente, não havia mudança alguma no tom, inflexão, som ou qualquer outra coisa. Meu cachorro e eu corremos direto para casa depois disso, e tentei explicar para minha mãe o que aconteceu. Ela também ficou intrigada sobre o que poderia ter sido, e eu disse para chamar a polícia, no caso de realmente haver alguém precisando de ajuda, mas ela não achou que fosse necessário. Muitas perguntas surgiram na minha cabeça. Por que a voz estava abafada? Havia alguém no carro que eu não conseguia ver, ou era algo mais sombrio esperando que eu me aproximasse? Não gosto de pensar muito sobre isso, mas, seja o que for, ainda me deixa extremamente perturbado até hoje. Essa foto mostra onde eu parei e tirei meus fones de ouvido para ouvir, e foi onde eu vi à frente, à minha esquerda. É onde me aproximei mais e ouvi do lado esquerdo. Sei que há um complexo de condomínios do lado direito, o que alguns podem pensar que foi de onde veio o som, mas foi nessa direção, de frente para os carros, onde meu cachorro e eu ouvimos. E você pode ver, por esse ponto de vista, que não há nada que realmente indique um som vindo de outro lugar. Além disso, no momento em que isso aconteceu, os carros que estavam estacionados eram do tipo caminhonete e SUV, então eram muito maiores e cobriam mais espaço, tornando mais difícil ver de onde eu estava parado. Nunca descobri o que era. Terceiro relato. Esse relato foi contado por um anônimo. O que estou prestes a contar é a razão pela qual meus pais se mudaram de uma casa que estava na família há 3 gerações. Eu sempre lutei contra a depressão na maior parte da minha vida. É difícil para mim afastar o sentimento de inutilidade. Estou muito melhor agora, mas, quando era criança, era horrível. Por causa disso, passava muito tempo sozinho no meu quarto. Minha casa estava situada em uma área muito arborizada. Havia árvores em 3 lados e uma floresta separava a casa de qualquer vizinho. Meu quarto era bem grande para um quarto, e ficava no canto de trás da casa, então as janelas em 2 paredes davam para o bosque. Era realmente assustador para uma criança da minha idade. Isso não ajudava em nada. Eu também tinha medo do escuro. As coisas começaram a acontecer quando eu tinha cerca de 10 anos. Eu estava na 5ª série, na idade em que já não era aceitável dormir na cama dos meus pais depois de um pesadelo, mas ainda era acusado de ter uma imaginação ativa. A primeira coisa que notei foi o meu abajur noturno. Ele tinha configurações de cores diferentes, então, se eu quisesse, podia mudar o LED. Eu gostava de mantê-lo no vermelho, que era a cor em que eu adormecia na maioria das noites. Uma noite, porém, acordei aleatoriamente no meio da noite, o que era incomum para mim. Eu estava muito cansado e voltei a dormir em menos de 1 minuto, mas antes disso, notei que meu abajur noturno estava em uma cor diferente da que eu sempre deixava, o vermelho. Não pensei muito nisso até cerca de 1 semana depois, quando uma manhã acordei e percebi que o abajur novamente não estava configurado no vermelho, como sempre. Perguntei aos meus pais por que eles estavam mexendo no meu abajur, mas eles ficaram confusos e disseram que não sabiam do que eu estava falando. Expliquei o que tinha acontecido, e eles me disseram que aquele abajur sempre foi problemático.
Eles sabiam o que era melhor, então aceitei essa resposta por um tempo, pelo menos até uma manhã em que acordei e vi que meu abajur estava completamente desligado, apenas jogado no chão. Mais uma vez, meus pais ignoraram minha preocupação e disseram que meu foco deveria estar na escola. Meu pai ainda disse que eu já estava grande demais para ter um abajur noturno. Alguns dias depois, meu abajur desapareceu completamente. Parecia que ele havia evaporado da existência. Agora eu sabia que meus pais estavam mentindo para mim. Eles provavelmente achavam que eu já deveria ter superado o abajur e decidiram resolver isso por conta própria. Esse incidente causou uma briga enorme entre nós, já que ambos acusamos o outro de estar escondendo o abajur e nenhum de nós cedia. Eu não podia acreditar que meus pais mentiriam descaradamente para mim sobre algo assim, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Depois disso, as coisas voltaram ao normal por uma semana, mas isso não durou muito. 3 noites seguidas, acordei aleatoriamente no meio da noite, e cada vez não tinha ideia do que estava me acordando. Após a 4ª vez seguida, contei aos meus pais, e eles disseram que eu estava passando pela puberdade e que as mudanças no meu corpo eram naturais. Da próxima vez que isso aconteceu, decidi ficar acordado em vez de voltar a dormir. Alguns minutos depois de acordar, ouvi ruídos suaves vindo do meu armário. Meus pais não acreditaram em mim. Meu pai até verificou o armário e não havia nada lá além de brinquedos antigos e revistas. Os 4 dias seguintes permanecem as noites mais traumatizantes que já experimentei na minha vida. Fui acordado, apenas para ouvir ruídos no meu armário. Era tortura. Eu não aguentava mais e implorei aos meus pais para acreditarem em mim, e meu pai ficou furioso. Ele me arrastou até o armário para provar que não havia nada lá dentro. Ele começou a jogar brinquedos pelo quarto, esvaziando o armário pedaço por pedaço, gritando comigo o tempo todo, até que ele puxou um pôster da parede. Minha mãe e meu pai ficaram paralisados de horror ao ver o buraco enorme na parede que o pôster escondia. Minha mãe começou a gritar e meu pai pegou uma lanterna. O buraco era muito profundo para ver aonde levava, então meu pai correu para fora e começou a inspecionar o lado de fora da casa. Havia um pequeno buraco no chão na base da casa, e um pouco de escavação revelou que era mais do que uma cavidade superficial. Havia literalmente uma passagem da floresta até o meu quarto. Minha mãe e eu saímos de casa naquela noite para a casa da minha tia. Nos mudamos pouco tempo depois. Fiquei na casa da minha tia até nos mudarmos. Não gosto de pensar nessa experiência, mas sei que terei que enfrentá-la eventualmente. Meus pais também se recusam a falar sobre esse incidente, e acho que é em parte porque se sentem culpados por não me levarem a sério. É assustador pensar que havia um estranho no meu quarto todas as noites por mais de um mês. Não tenho ideia do que ele queria e provavelmente nunca saberei. Se seus filhos vierem até você com algo que pareça anormal, acredite neles.